Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? E hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Vamos agora dar continuidade ao tema da nossa aula anterior. Estamos falando sobre cidadania brasileira, tá? E hoje nós estaremos na página 30. Vamos lá. Que é sobre eleições frágeis. Por que eleições frágeis? Aí na figura vem escrito assim, ó, as próximas eleições de Cabresto. Por que Cabresto? Vamos lá, olha só. Eram votos de Cabresto porque, assim, era um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos. Então, nesse período, existia a compra de voto, com a utilização da máquina pública, o abuso de poder econômico, tá? É um mecanismo muito recorrente no interior do Brasil. E se a gente parar para pensar, até hoje o voto continua sendo de cabresto. Só que não é mais como antigamente. Existe ainda a compra de votos, tá? Escondidinho, mas existe. Nós sabemos disso. Então vamos lá. Eleições frágeis. Vamos lá então. Em 1898, tá? Em 1894, ocorreram eleições diretas para presidente do Brasil, tá? O vencedor foi Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, que governou até 1898, tá? Mas como ocorreriam as eleições naquele período? Será como é igual hoje? Eram como hoje? Será? Vamos lá então, ó. No início, no começo da República do Brasil, o voto não era secreto. Todo mundo sabia que você estava votando, tá? Como hoje, que hoje é secreto. A votação era aberta e continua assim até a década de 1930. Olha o tempo, gente, de 1898 até 1930. Isso acabou criando uma situação complicada durante todo esse tempo no Brasil, tá? Aqueles que podiam votar eram geralmente forçados por ricos, fazendeiros e proprietários rurais, chamados na época de coronéis. Então, continuou ainda a opressão até mesmo na hora da votação, tá? Por isso eram eleições frágeis, tá? A escolher determinados candidatos. Como a votação era aberta, tá? Não havia como esconder o voto e o eleitor acabava votando no candidato indicado pelo coronel. Então, essa manipulação eleitoral recebeu o nome de voto de cabresto. Por isso que o voto era o quê? Comprado. Vamos lá, então. Mas tivemos algumas conquistas também, né? Então, vamos lá. Página 31. Cidadania passo a passo. A situação assim, de manipulação das eleições se modificou no começo da década de 1930, com o Código Eleitoral de 1932. O voto secreto foi oficialmente instituído no Brasil. Então, a partir de 1932, que foi o novo código, então, em 1930, com o Código Eleitoral de 1932, acabou-se esse negócio de votos que todo mundo sabia que você estava votando. Os coronéis sabiam, que as pessoas que estavam lá na urna sabiam que você estava votando, tá? Então, passou oficialmente instituído no Brasil o voto secreto. Então, desde esse código de 1932. Esse código trouxe outras novidades importantes para o exercício da cidadania entre os brasileiros. Instituiu a Justiça Eleitoral, que passou, por exemplo, a formular normas para o processo eleitoral e colaborar para o fim de fraude nas eleições, que até então tinha muita fraude. Tá? Então, com isso, melhorou, diminuiu a quantidade de fraude. Agora, uma grande conquista. O que aconteceu? Como a maioria dos direitos, o direito a votar, voto feminino, não surgiu de uma hora para outra. Preste atenção. Em 1932, as mulheres não votavam. Pois é. Ele foi resultado das muitas reivindicações e lutas por parte das mulheres brasileiras. Pelo menos desde o século XIX, a bióloga Berta Luz
Lutz, por exemplo, foi uma das mulheres que organizou associações, estudos e lutas nesse sentido. Já em 1919, ela fundou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que mais tarde, em 1922, se transformou na Federação Brasileira pelo Congresso Feminino. Essas duas associações, além de muitas outras espalhadas pelo Brasil, criadas pelas mulheres brasileiras, foram as responsáveis pela longa luta em direção à conquista do voto feminino. Então as mulheres continuavam, assim, a tentar ter o direito de votar, que nós não tínhamos. Presta atenção, em 1933, a médica paulista Carlota, tá, de Queiroz, tá, essa cena é a única mulher que está ali no plenário, em volta de vários homens, tá? Foi eleita a primeira deputada na Assembleia, gente. Constituinte. Então, Carlota aparece nessa foto, tá vendo? Só ela de mulher. Que ela foi a primeira, em 1933, a ser votada. Agora, vamos lá. Cidadão no Brasil de hoje. E chegamos aos nossos dias atuais. No Brasil, muitas transformações ocorreram, tá? No decorrer do século XX. Bem aqui do lado. Século XX, gente. Com idas e vindas, é possível dizer que o exercício da cidadania tem se ampliado cada vez mais, só que tem demorado muito, tá? É a passos lentos mesmo, tá? Então vamos lá, preste atenção. A Constituição atual no Brasil foi aprovada em 1988. É a mesma Constituição que nós utilizamos hoje, é a Constituição de 1968, tá? Então vamos lá. Agora, olha só, eu quero que vocês observem. Essa placa que está na mão desse senhor aqui. Figueiredo e o regime militar, direta e já. Era assim que eles iam para a rua, tá? Porque a gente não tinha, nós não tínhamos voz nesse período. Então, eles começaram a pedir direta e já, tá? Queriam o quê? Que o voto fosse secreto, tá? Então, com isso, começou-se, então, um novo período das eleições, a politicagem. Então, a Constituição atual, vamos lá, Constituição cidadã, tá? Então, vamos lá. Com a Constituição de 1988, que esse ano vai fazer 32 anos, teve mais democracia, mais cidadania, mais direito, mais Estado, tá? Na nossa Constituição de 1988. Então, vamos lá. A Constituição atual no Brasil foi aprovada em 1988. Esse documento foi elaborado depois do fim do regime militar, que durou de 1964 a 1985, tá? Então, no período de regime militar, a população perdeu, assim, muitos direitos durante o regime militar, tá? Direitos civis e políticos. Havia censura e pouca participação política. Diversos presidentes, por exemplo, foram eleitos de maneira indireta, ou seja, não foram eleitos pelo cidadão, tá? Foram eleitos pelos coronéis, pelas pessoas ricas, pelos fazendeiros, tá? Tudo isso durante a ditadura militar, tá? Então, apenas alguns cargos eram preenchidos com eleições diretas, como os deputados e vereadores, tá? Agora, presidente? Não. Em 1972, os cargos de senador e prefeito também foram, assim, escolhidos, tá? Preenchidos em eleições diretas. Mesmo assim, vamos lá. Mesmo assim, uma parcela dos senadores, por exemplo, passou a ser indicada pelo presidente. O presidente passou a indicar alguns senadores, tá? Eleita pelo voto indireto. Esses senadores foram chamados de senadores biônicos, tá?
Assim, após o fim do regime militar, a sociedade brasileira superava por mudanças. Esperava ainda, né? Essa mudança, porque superar são todos os problemas, porque com o regime militar foram muitas coisas também que estavam caminhando retrocederam. Então vamos lá. As primeiras transformações mais significativas para a cidadania vieram justamente com a Constituição Federal, que é essa Constituição que nós utilizamos até hoje. Ela foi tão importante que recebeu o apelido de Constituição Cidadã. Por que será que ela recebeu esse apelido de Constituição Cidadã? Por quê? Promulgada após o fim do regime militar, que foi em 1988. Regime militar acabou em 1988, foi quando a nossa Constituição foi promulgada, quando ela foi aceita. Então, consolidada após o longo período de abertura política, necessária, tá? Após o fim do milagre econômico, tá? Ruiu, pois o crescimento não foi acompanhado por desenvolvimento. O crescimento econômico do Brasil, tá? Elaborada durante a presidência de Sarney, José Sarney. Então, ela foi elaborada durante a presidência de José Sarney. Tomou posse após a morte de Tancredo Neves. Foi eleito indiretamente após a derrota das diretas já. Tá? Então, a nossa Constituição, ela estabelecia sistema presidencialista de governo como voto direto, tá? Fortalecimento do judiciário, ficou mais forte, internacionalismo estatal e nacionalismo econômico, a economia do Brasil, assistencialismo social com ampliação dos direitos dos trabalhadores. Então, os trabalhadores passaram a ter mais direitos com essa Constituição Cidadã. Por tudo isso, ela foi apelidada de Constituição Cidadã, tá? Então, nessa Constituição, o que aconteceu? Que foi entre 1987 e 1988, a Assembleia Constituinte elaborou essa Constituição, tá? Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, os principais pontos, que foram os sistemas presidencialistas, os pontos que eu já citei anteriormente, um deles, direito ao voto para analfabetos, tá? Que agora passou a pertencer à Constituição, e para menores entre 16 e 18 anos de idade. Então, passou a votar. A prática do racismo passou a ser crime inafiançável, preste atenção, em 1988. Não foi assim que surgiu a independência, assim que surgiu a proclamação da República. Demorou. A prática do racismo passou a ser crime inafiançável. Fim da censura dos meios de comunicação. As pessoas podiam apresentar proposições na Assembleia Constituinte. Eram chamadas emendas populares. Então, se você pegar a Constituição e esmiuçar a Constituição, você vai ver que tem várias, assim, emenda popular, porque era a voz do povo, tá? Algumas dessas emendas foram contempladas na Constituição. Os anos de trabalho da Assembleia Constituinte foram agitados pelas pessoas que enchiam de esperança. Então, o povo brasileiro estavam esperançosos com tudo isso. Bom, agora estão ouvindo as nossas vozes, tá? Então, o que aconteceu? Olha essa imagem. Os povos indígenas passaram a ter o seu nome na Constituição, coisa que não tinha, tá? Então, os povos indígenas também participaram da Constituição de 1988, coisa que antigamente não acontecia. Os analfabetos também, os trabalhadores também, coisas que não tinham, que só eram os ricos, tá? Então, entre os artigos que tratam dos povos indígenas, a determinação que esses povos têm direito à posse das terras, tá? Que tradicionalmente ocupam. Então, tudo isso, assim, começamos a ganhar espaço, tá? Então, até hoje, essa Constituição, muitas coisas
o poder judiciário, o poder legislativo, poder executivo, tudo é baseado na Constituição de 1988, tá bom? Então vamos lá. Cidadania e internet. A Constituição de 1988 também garante que todos os brasileiros tenham acesso à informação. Nos dias de hoje, a internet destaca-se como local privilegiado para buscar informações. Por quê? Muitos estudiosos dizem que a internet é um importante meio de comunicação, pode ser considerado uma ferramenta para a cidadania. Por quê? As pessoas podem ter acesso a portais de notícias, sites ligados ao governo, a instituições e a universidades. A pessoa pode ter acesso a abaixo-assinados em defesa de uma causa cidadã. Os conjuntos de leis do país, como a Constituição Federal de 1988, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e muitos outros, né? E muitos outros documentos. Então, são facilmente encontrados através da internet. Sendo que todos têm acesso à internet. A Constituição diz que todos os brasileiros têm acesso à informação. Só que nem todos têm condições de ter acesso à internet. Porque, na minha concepção, minha opinião, professora Patrícia, se na Constituição diz isso, então teria que ter um meio também de ser gratuito para todos. Não é mesmo? Porque tem pessoas que não têm condições de pagar uma internet, né? Então, nós estaremos vendo agora a inclusão e a exclusão, tá? Então, a questão da inclusão digital é, portanto, muito importante em nossos dias. Será que todos os brasileiros estão incluídos digitalmente? Será? Será que todos têm internet? Acesso à internet? Que grupos sociais são os mais desfavorecidos nesse processo? Segundo os dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2018, havia no Brasil cerca mais ou menos de 116 milhões de pessoas conectadas à internet, o que equivale a mais ou menos 64,7% da população acima de 10 anos conectada à internet, tá? Então, desse modo, podemos ver que a grande parcela de brasileiros ainda não tinha acesso à internet em 2018. Com essa pandemia, muitas pessoas tiveram que correr atrás da internet, tiveram que ter. Quantas pessoas hoje pagam dados móveis? Quantas pessoas fizeram assim, tentaram dividir com o vizinho, repartir com o vizinho, pegar a internet do vizinho para poder estar tendo acesso à educação, não é mesmo? Então, cidadania e internet também. Vamos lá, então. Temos atividades no livro de história, tá bom? Por favor, façam, não deixe acumular. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.